Olá pessoal, Fiz o Corredor aqui de volta com vocês. 22º vídeo da série de 100 vídeos em 100 dias. Hoje a gente vai falar sobre a importância da hidratação dentro do esporte, principalmente falando de esportes de endurance. É lógico que a hidratação é sempre importante, mesmo no nosso dia a dia, é importante a gente ter uma cota diária de água. Isso varia de pessoa para pessoa, de acordo com o peso, com atividades físicas durante o dia. Mas de qualquer forma é importante manter o corpo bem hidratado. A água é essencial para o nosso organismo, para todas as nossas reações bioquímicas dentro do nosso organismo. Então é essencial que a gente mantenha o nosso corpo hidratado. Antes de começar a falar especificamente sobre esse tema, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, segue o canal, ativa o sininho, que é super importante para ajudar esse conteúdo a chegar para mais pessoas. A gente vai falar hoje principalmente sobre a questão da hidratação. Eu vou dar um pouco os exemplos de alguns atletas, principalmente eu vou falar um pouco até da minha história, mas antes de falar da minha história, eu vou falar principalmente de uma atleta que marcou a história das maratonas. A primeira maratona olímpica que teve a participação de mulheres foi em 1984 e teve uma história muito impactante, que foi a chegada da 37ª colocada, que foi a Gabriela Andersen. Ela é uma suíça, ela estava correndo a maratona e ela perdeu a última estação de água, ela não conseguiu se hidratar na última parte da prova. O dia estava muito quente, naquele dia estava muito quente, e isso acarretou numa desidratação muito importante, só que não foi só desidratação que ela estava sofrendo. Se vocês olharem o vídeo da chegada dela, vocês veem que ela está com muitas câimbras, ela não está conseguindo andar direito e provavelmente ela não está conseguindo nem raciocinar muito bem nessa hora, porque provavelmente o que estava acontecendo nela era o que a gente chama de hiponatremia, que não é só falta de água, é falta de sódio também. Hipo, né, falta, e natremia é de Na, que é o composto, o símbolo do composto sódio da tabela periódica. Então, por que ela estava tendo aquela reação? Porque quando a gente não consome, e quando a gente fala de hidratação, a gente não está falando só de água, a gente está falando dos eletrólitos também, e o sódio é muito importante para maratonistas, para atletas de endurance, repor. O que acontece é que o que desbalanceia no nosso organismo é o sódio que está fora do sistema nervoso, porque o sódio que está dentro do sistema nervoso, ele é estável, ele não sai para fora do sistema nervoso. E quando a gente começa a desidratar, começa a faltar água no nosso organismo de forma geral, quando a gente tem essa perda de líquidos pelo suor, a gente está perdendo junto com ele o sódio. E o sódio saindo pelo nosso suor acaba acarretando num desbalanceio na quantidade de sódio que está no nosso corpo circulando e nos outros tecidos, e a quantidade de sódio que está dentro do nosso sistema nervoso. E isso vai fazer não só com que a gente perca água para o ambiente, porque a gente está tentando equilibrar, a gente está suando para tentar equilibrar a nossa temperatura, mas nosso organismo vai começar a puxar água para dentro do sistema nervoso para tentar equilibrar a concentração de sódio que está dentro do sistema nervoso, né, para a quantidade de sódio em relação à água que está fora do nosso sistema nervoso. Então a questão é nosso corpo tentando equilibrar as concentrações de sal do nosso organismo entre o sistema nervoso e extra-sistema nervoso. Isso vai fazer com que comece a acumular água no sistema nervoso. Isso a gente chama de edema, e nesse caso ela estava tendo provavelmente o início de um edema cerebral, estava começando a acumular água em volta do cérebro dela, e isso faz com que ela não consiga, inclusive, se comunicar tão bem, não consiga ter todas as reações naturais que a gente teria, motoras, né? Então o corpo dela estava entrando realmente em colapso, não só por causa da falta de sódio e líquidos, né, que ela estava perdendo da parte muscular, mas também porque o sistema nervoso dela estava entrando em colapso. E isso se resolve muito rápido. É lógico que não é agradável, é muito dolorido, são contrações musculares muito fortes que a pessoa tem numa situação dessas, e os músculos entram realmente em espasmo,
e isso se resolve com uma concentração grande de ingestão de concentração grande de sódio e água, né? Então, o que aconteceu nesse momento que ela estava próxima à linha de chegada é que os médicos estavam observando ela para ver se ela ainda estava suando, porque enquanto ela estivesse suando, ainda não estava crítica a situação, a hiponatremia não estava gerando um edema cerebral e ela não estava ainda correndo risco de vida. A partir do momento que eles percebessem que ela parasse de suar, eles iam pegar nela e interromper a prova dela, porque ela ia ser desclassificada se eles ajudassem ela. Então eles esperaram ela cruzarem a chegada para poder realmente ajudar ela nessa hora. O que acontece se a pessoa nessa situação só consumir água? Ela vai provavelmente piorar a situação, porque você vai fornecer a água, mas não o sódio, então vai continuar acontecendo o edema cerebral. Então nessas condições é muito importante que a pessoa consuma sódio também. Se você vê alguém sofrendo de contrações, de espasmos musculares numa prova, o certo é não dar só água para essa pessoa, repor a parte de sódio, de eletrólitos para ela também, para que ela consiga, o corpo dela consiga reequilibrar essa questão das concentrações do sódio dentro do sistema nervoso central com o sódio que está extra sistema nervoso central. Eu já passei por uma situação um pouco dramática num episódio que eu fui correr eu fui fazer um treino de 50 km numa estrada de terra com uns amigos e eu tava com o tanque cheio, eu tava com o Camelback cheio de água, tava com 3 litros mais duas garrafinhas de 1 litro aqui, somando 1 litro, então eu tava com 4 litros ao todo na saída para fazer os 50 km, mas a gente tinha uma pessoa circulando de carro para ajudar a repor esses líquidos e eventualmente alguma coisa que a gente precisasse comer, algum equipamento que a gente precisasse trocar, um tênis reserva durante o treino. E o que aconteceu é que durante a primeira metade, durante os 25 primeiros quilômetros, eu estava me sentindo muito bem, estava bem treinado, o sol estava forte, estava mais de 30 graus, ar seco e durante essa primeira metade eu passei por alguns bares, mas eu estava ainda com bastante água e eu não parei para comprar água. Nos próximos quilômetros não tinha mais nenhum bar pelo caminho e eu me desencontrei do carro de apoio algumas vezes nesse caminho e o sinal do celular estava muito ruim lá na região. Isso fez com que a água fosse se esgotando e eu passei por uma situação bem extrema lá de ficar alguns quilômetros absolutamente sem água, tentando repor o sódio e o final do líquido que eu tinha, mas realmente eu cheguei a ficar absolutamente zerado de água e a minha sensação física era que também meu tanque estava esvaziando, eu sentia vontade de urinar e não saía nada, foi uma situação muito ruim. Mas eu não cheguei como eu estava repondo bastante sódio, carboidrato, eu estava repondo os outros nutrientes, eu não cheguei a sentir os efeitos de espasmos e contrações, câimbras, nada no corpo. Eu consegui me manter em movimento, eu diminuí a velocidade, óbvio, eu não estava conseguindo correr mais rápido naquela situação, até por medo de entrar em espasmos. E o que aconteceu foi que nos últimos 10 km eu encontrei o carro de apoio, ele me deu 1 litro de água, eu consegui repor, mas eu descobri que quando você está nessa situação, é lógico que você está num déficit muito grande e 1 litro de água não é nada para 10 km, porque, e é isso a ideia que eu quero passar para vocês aqui. A gente fica, às vezes, trabalhando com a ideia de que se eu sair na cidade hoje para correr 10 km, por mais que esteja quente, 1 litro de água é até muito. Eu não preciso levar 1 litro de água. Eu consigo fazer 10 km com uma garrafinha de 300 ml tranquilamente. Naquela situação onde eu já estava em déficit, 1 litro de água não era nada para 10 km. E eu achei que realmente eu ia conseguir fazer os últimos 10 km com 1 litro de água. Então, a dica que eu tenho aqui para vocês é sempre carregar um pouco mais de água, um pouco mais do que você acha que você precisa, principalmente nessas situações de muito calor, ar seco
e já estando numa prova longa como essa, que eu já tinha corrido 40 quilômetros, faltavam 10 e a água realmente já tinha esgotado alguns quilômetros, quer dizer, eu já estava num déficit muito grande e um litro não era nada. A conclusão foi que eu consegui chegar até o final, consegui chegar correndo, estava bem fisicamente, mas quando eu cheguei, eu posso dizer que eu tomei 3 garrafas de isotônico e ainda sentia que não estava repondo e continuei consumindo bastante líquido, mesmo durante o almoço. Eu estava me preocupando muito mais em me hidratar aí do que comer nessa hora e eu demorei algumas horas para conseguir repor todo o líquido que eu tinha perdido e conseguir urinar uma vez depois de ter chegado, porque demorou bastante tempo para eu conseguir repor todo esse líquido, tá certo? Então fica aqui essa dica, pensem sempre em ter, principalmente quando vocês vão para uma situação, numa estrada que você não conhece, numa trilha que você não conhece, você não sabe se o teu apoio vai estar disponível para você na hora de maior necessidade, então você não sabe nem, dependendo, você pode chegar numa situação que você nem tem apoio, perdeu o sinal do celular nessas situações mais inóspitas, então sempre carrega um pouco mais do que você previu que você ia precisar, porque geralmente nessas situações a gente passa aperto mesmo. Teve uma história que está sendo contada nas notícias aqui nos Estados Unidos de um casal que tinha muita experiência em trilha e eles foram com um bebê de 1 ano para a trilha. E nessa situação é muito complicado porque a gente com um filho pequeno junto, a gente acaba tomando decisões erradas. Fez um calor que naquela época do ano nunca fazia naquela região. Eles tinham bastante água, mas a água foi acabando. Eles estavam numa subida para chegar no carro e foram esgotando as energias dele, a água e realmente o casal com o filho acabaram falecendo a 200 metros do carro, porque foi uma coisa que apesar de eles terem planejado, deles conhecerem a trilha, deles saberem andar em trilha, eles acabaram tomando a decisão errada porque estavam com uma criança de 1 ano e eles não queriam ficar esperando o sol passar porque eles tinham medo de... Eu também não sei se existia alguma forma de se abrigar do sol, de esperar o calor diminuir para conservar a água por mais tempo parado lá em algum abrigo, né? Mas realmente nessa hora a gente entra em desespero. Quando a gente está numa situação dessa, a gente toma as decisões erradas, então é sempre bom ter alguns recursos extras nessa hora, porque a gente, na hora do desespero, a chance de tomar a decisão errada é muito grande, tá bom? Então é isso. Hoje eu não falei sobre lesões, eu falei sobre hidratação. É super importante para o atleta, pensando em não se lesionar durante o esporte, que ele esteja bem hidratado, porque um músculo bem hidratado ele funciona melhor, então diminui as chances de uma lesão. E eu acabei não encontrando nenhum estudo específico falando sobre isso, sobre o quanto a hidratação pode gerar lesões, mas a gente sabe como o nosso sistema funciona, a nossa fisiologia precisa de água para funcionar, a chance de uma cãibra acontecer e uma cãibra que faça com que você tenha que abandonar a prova aconteça é muito grande. Então a hidratação realmente é essencial. Não esquece de repor os eletrólitos também, não é só água, são os eletrólitos, o sódio, o potássio, o magnésio, tudo que você puder repor aí. O carboidrato também é muito importante. A gente teve ontem o vídeo da Andréia, a nossa nutricionista, falando um pouco sobre essa parte também, da importância da hidratação para não ter câimbras. E é isso aí, fico por aqui hoje. Não esquece de curtir o vídeo se você ficou até aqui, e amanhã a gente volta aqui com mais um vídeo para vocês, tá bom? Até amanhã.